pouco sobre roteiros nas histórias em quadrinhos. E no vídeo de hoje eu vou definir dois termos usados para pessoas que trabalham na produção de uma história em quadrinhos e diferenciá-los, porque muita gente acha que é a mesma coisa. Qual a diferença entre o roteiro e o argumento numa história? As coisas estão bem atreladas, mas elas são diferentes. Argumento é o enredo, são as ideias, é a criação em si. Quem tem as ideias para os personagens, do que se trata a história, todo o enredo básico do universo que você está construindo, a premissa dramática, a personalidade dos personagens e tudo mais. Essa parte bem conceitual da criação mesmo, isso é trabalho de quem faz o argumento. Claro que envolve muita pesquisa, conhecimento sobre o assunto e, acima de tudo, muita criatividade. Então, quem quer trabalhar com argumentos numa história precisa ser uma pessoa muito esclarecida sobre determinados assuntos e muito criativa. O roteirista é a pessoa que vai trabalhar com esses argumentos e estruturá-los em como isso vai ser contado. Isso envolve o conhecimento de como se trabalha com a linguagem escolhida. Estamos aqui falando de quadrinhos. Então, o bom roteirista de quadrinhos precisa saber muito bem sobre narrativa, sobre diagramação dos quadros, sobre tempo da história. É necessário ter boas técnicas de escrita, boa redação, saber criar bons diálogos, saber fazer ganchos entre certos eventos para que eles tenham coerência, saber organizar todas as ideias estruturadas no argumento para que tudo isso seja coeso, coerente e conciso. As três palavrinhas mágicas que nós já conversamos. Então, um roteirista precisa manjar muito sobre a linguagem que ele trabalha e ser bem criativo também. Em muitos casos, a pessoa que faz o argumento e escreve o roteiro é a mesma, mas em alguns outros casos, não. Isso não vale só para quadrinhos, mas para livros também. Existem autores que têm ideias que ele quer passar, mas ele tem dificuldades para escrever, em redação e até em como organizar essas ideias. Então ele chama alguém para escrever para ele e organizar dessa maneira. Essa pessoa seria o roteirista do livro dele. E o cara que tem os argumentos, que vamos dizer chamou o roteirista, acaba sendo o dono dos argumentos do trabalho. Então o roteiro é também uma coisa bastante técnica, porque envolve conhecimento sobre a narrativa, sobre a linguagem que você está trabalhando, sobre tempo de história, muita experiência em fazer isso. E o trabalho de quem faz os argumentos envolve muita pesquisa, conhecimento e criatividade. Qualquer pessoa pode ser um bom roteirista? Se você parar para pensar que envolve muita técnica em si, sim, até dá para todo mundo se tornar um bom roteirista. E com relação aos argumentos, dá para todo mundo fazer bons argumentos? Aí você entra numa parte bastante subjetiva. E eu tenho as minhas ressalvas com relação a isso. Ser criativo, saber ter bons argumentos, boas inspirações, é uma coisa tão imprevisível e subjetiva que é difícil você mensurar se alguém consegue ser bom ou não com isso. Eu acredito que algumas pessoas já tenham mais facilidade em ser criativas. Eu não vou dizer que é impossível para algumas pessoas criar bons argumentos, mas eu consigo ver algumas tendências em pessoas que têm uma facilidade para criar bons argumentos em histórias. Algumas delas são: a pessoa se permite criar, a pessoa lê bastante, a pessoa gosta do conhecimento, ela gosta do que é inteligente, ela gosta de atividades que estimulem o pensamento dela. Então, resolver quebra-cabeças, charadas, questionamentos, filosofia, que gostam de conhecer a origem das coisas, gostam muito de história, né? Como que algo chegou do ponto A até o ponto Z. Ele gosta de saber por cima do que se trata. Isso é uma tendência natural de algumas pessoas que gostam disso. Outros já não ligam, olham para o que está pronto e, é isso e ponto final. Eu acho que tem muito a ver com o perfil da pessoa. Então, alguns realmente têm mais facilidade para ser criativo e para criar bons argumentos numa história. E qual que é mais importante? Eu não consigo ver um mais ou menos importante. Eu acho que faz uma boa história são bons argumentos e bons roteiros caminharem juntos. Eu já vi histórias que as ideias eram boas, mas a forma como ela foi contada ficou confusa, sem pé nem cabeça, as coisas se revelaram de um jeito meio estranho e acabou não sendo bem sucedido. E eu já vi histórias em que o roteiro é bem redondinho, bem fechado, claro, coerente, conciso, mas as ideias, não tem lá grande novidade, não é nada muito inovador. As coisas precisam caminhar juntas.
Por isso que muitas vezes a pessoa que faz o argumento e o roteiro é a mesma. Em quadrinhos da grande indústria norte-americana, nunca são os mesmos. Geralmente são pessoas diferentes. Tem regra? Vai ser melhor ou pior? Não. Tudo depende do seu relacionamento, do seu perfil e você ter foco, que o seu objetivo é fazer um grande trabalho. E para isso, você trabalha em equipe, ou às vezes solitário em algumas partes, quando que isso vai ser uma solução melhor. Muito bem, então espero ter esclarecido sobre esse tópico e conversaremos mais ainda sobre roteiros nas histórias em quadrinhos. Muito bem, então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto.